Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, é capitão de areia. Publicado em 1937, Capitães de Areia de Jorge Amado nasceu em um dos períodos mais conturbados da história do Brasil. Na década de 1930, foi marcado pela crise mundial de 1929, que trouxe desemprego e fome em escala global, pela Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, e logo depois pelo Estado Novo, um regime autoritário que censurava e restringia a liberdade. Enquanto o discurso oficial exaltava ordem e modernização, a maioria da população continuava vivendo em condições de extrema desigualdade. O Código de Menores, de 1937, tratava as crianças abandonadas não como cidadãos, mas como menores em situação de irregular, sujeitas a reformatórios e perseguições policiais. Essa realidade aparece diretamente no romance onde Jorge Amado mostra que os meninos de rua não eram criminosos por essência, mas por vítimas de exclusão social. No cenário internacional, o mundo vivia a polarização ideológica entre fascismo, comunismo e capitalismo. Regimes autoritários como o fascismo italiano e nazismo alemão e stalinismo na União Soviética influenciaram governos e debates políticos no Brasil. Jorge Amado, militante comunismo, fez da literatura uma arma de denúncia social. A repressão foi imediata. Exemplares de Capitães de Areia chegaram a ser apreendidos e queimados em Salvador pelo Estado Novo. No entanto, eu sempre fui otimista em relação ao Brasil. Em qualquer momento, mesmo nos momentos de mais violenta reação, mesmo quando eu me vi preso, mesmo quando meus livros foram queimados em São Paulo e na Bahia, em praça pública pelo Exército, por militares daquela época, com ata, o que é mais impressionante, com ata. Eu tenho a ata da fogueira em torno de Capitães de Areia e de outros livros meus, no ano de 37. Mesmo então, eu sempre fui otimista em relação ao Brasil. No país, a rápida urbanização trouxe grande pobreza nas cidades, especialmente em Salvador. O Estado Novo buscava modernizar o país e centralizar o poder, mas muitas famílias continuavam sem acesso a direitos básicos. As crianças pobres eram vistas como ameaça à ordem social e criminalizadas. Capitães de Areia denuncia essa injustiça, mostrando que a marginalização era produto da exclusão social e não da maldade natural das crianças. O livro também vale ressaltar que foi queimado por acharem que estavam espalhando ideias comunistas, já que o Jorge Amado era o deputado do Partido Comunista. Capitães de Areia integra a chamada segunda fase do modernismo brasileiro, também conhecida como Romance de 30, que se estendeu entre 1930 e 1945. Essa fase é marcada pela consolidação da literatura modernista, agora mais madura e comprometida com a realidade social do país. Os autores do Romance de 30 buscaram retratar o Brasil mais profundo, suas desigualdades e contrastes. Hazel de Queiroz e Graciliano Ramos mostraram o drama do sertão e da seca. José Lins do Rego destacou o ciclo da cana-de-açúcar, enquanto Jorge Amado voltou seu olhar para a cidade de Salvador e para as crianças marginalizadas. Nessa fase, a literatura abandona o experimentalismo da semana de 22 e assume um caráter mais social e realista. É o momento do regionalismo crítico, que valoriza as tradições locais, mas também denuncia as injustiças sociais. A linguagem se torna mais coloquial, próxima da fala do povo com gírias, ditados e regionalismos. O romance mistura estilos narrativos, reportagens fictícias de jornais, cartas e a voz do narrador em terceira pessoa, o que aproxima o livro de um documento social. Ao invés de um herói individual, Jorge Amado constrói um protagonista coletivo, com personagens que representam diferentes facetas da infância marginalizada. Pedro Bala simboliza a liderança e a luta social. Professor representa a intelectualidade. Sem Perna traduz a dor da exclusão e Dora incorpora a solidariedade e esperança. Essa construção reforça a ideia de que a história não é de um, mas de muitos.
de um grupo inteiro esquecido pela sociedade. Qual é teu nome de verdade? Tenho nome mais não. Às vezes arranjo um. O último foi Augusto. As principais características do romance incluem denúncia social ao retratar a marginalização da infância pobre, narrativa múltipla que combina narração em terceira pessoa, cartas e notícias de jornal, protagonismo coletivo que com o grupo na trapiche no centro da história, Pedro Bala, Dora, Professor e o Sem Perna, linguagem coloquial e regional, valorizando a cultura baiana, engajamento político e a temporalidade, já que temas como exclusão, pobreza e busca por dignidade permanecem atuais. Algumas curiosidades tornaram o romance ainda mais marcante. Foi proibido e teve exemplares queimados pelo Estado Novo. Personagens foram inspirados em crianças que Jorge Amado conheceu pessoalmente. O vocabulário dos personagens registrou gírias urbanas da época. Inspirou adaptações para o cinema, teatro e TV, inclusive uma minissérie exibida pela Globo em 2011. Jorge Léo Amado de Faria nasceu em 10 de agosto de 1912, em Itabuna, e cresceu em Ilhéus, região conhecida pelo cacau, algo que marcaria suas obras. Desde jovem, ele se envolveu com o jornalismo e publicou o seu primeiro romance, O País do Carnaval, aos 18 anos de idade. Jorge se formou em Direito na faculdade no Rio de Janeiro em 1935, mas ele nunca exerceu essa profissão. Ele preferiu a literatura e a militância política. Por ser filiado ao Partido Comunista, ele enfrentou muitas perseguições, prisões e exílios durante o Estado Novo. Exilado em países como a Argentina, a França e a União Soviética, ele conviveu com grandes intelectuais, dentre eles estão Pablo Neruda e Jean-Paul Sartre. Essa vivência internacional ampliou muito sua visão de mundo e fortaleceu o seu compromisso com a literatura engajada. Em 1945, ele foi eleito deputado federal pelo PCB. Durante o seu mandato, ele defendeu projetos muito importantes, como a Lei de Direitos Autorais para Escritores e o reconhecimento da liberdade de culto das religiões afro-brasileiras. Na vida pessoal, ele se casou com Matilde Garcia Rosa, mãe da sua filha Lila, e mais tarde com a escritora Zélia Gattai, que foi a sua companheira até o fim da sua vida, com quem teve 2 filhos, João Jorge e Paloma. Jorge Amado é o escritor brasileiro mais traduzido do século XX, com obras publicadas em mais de 50 idiomas. Entre seus maiores sucessos estão Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus 2 maridos, Tieta do Agrestes e Tenda dos Milagres. Em 1961, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, recebeu prêmios nacionais e internacionais e por muitas vezes foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Ele faleceu em 6 de agosto de 2001, aos 88 anos, em Salvador. A sua casa, no bairro do Rio Vermelho, se transformou na Fundação Casa de Jorge Amado, um centro cultural que preserva sua memória. E depois de tantos anos, a sua obra continua viva. Em 2011, a sua neta Cecília Amado dirigiu a adaptação cinematográfica de Capitães de Areia, em homenagem ao seu avô, levando novamente às telas a luta, a solidariedade e o sonho dos meninos do Trapiche. Capitães de Areia é muito mais que um romance, é um documentário histórico e uma denúncia social. Ao humanizar crianças de rua, Jorge Amado expôs a pobreza, a violência do Estado e o abandono social. Seu realismo e engajamento transformaram o livro em um marco do romance de 30 e em uma obra que continua atual, porque fala de desigualdade, injustiça e por busca de dignidade. Por isso permanece vívido, lido, adaptado e admirado até hoje. Capitães de Areia não é só sobre um livro sobre meninos de rua em Salvador, é sobre sonhos, medos e laços que eles criam mesmo em meio ao abandono. O grupo, liderado por Pedro Bala, vive de pequenos furtos, mas também de companheirismo, carinho e vontade de permanecer em algum lugar. A presença de Dora, por exemplo, nos mostra que no mesmo ambiente mais duro ainda existe espaço para o afeto. E o que mais chama atenção é como o autor nos faz enxergar cada personagem como pessoa e não como um delinquente. Ele denuncia a desigualdade social e o descaso do Estado, lembrando que aquelas crianças estão ali porque não tiveram outra escolha.
E outra coisa forte é lembrar que em 1937 o governo Vargas mandou queimar exemplares do livro porque ele estava achando perigoso demais. E isso mostra o quanto a obra incomodou ao expor uma realidade que muita gente preferia ignorar. E no final de Capitães de Areia não é só sobre literatura, é um convite a olhar para o invisível, entender que por trás de cada menino de rua existe uma história e um sonho de uma vida melhor.